Teleaula Natal. Olá meninos, tudo bem? Eu sou a professora Poliana, professora de língua portuguesa da rede municipal e a gente já se viu aqui algumas vezes. Para quem não lembra, o meu sinal em Libras é e estou aqui hoje para trabalhar com vocês dois gêneros textuais em que um tem relação com o outro, que é a carta do leitor, também chamada de carta de leitor, e a carta ao leitor, também conhecida como editorial. Como sempre fazemos, para tornar a aula mais acessível, sempre que aparecer uma imagem, vou descrevê-la para vocês e vou começar me descrevendo. Tenho estatura mediana, cabelo fino no ombro, uso óculos, aparelho dentário, estou utilizando aqui um vestido na cor azul. E faremos uso de 18 slides para a aula de hoje. E no final eu tenho um desafio de produção textual para vocês. Para a gente começar a nossa discussão, eu vou relembrar com vocês algo que nós discutimos na segunda semana de aula, que é sobre o gênero carta. Quem lembra aí o que é que eu falei sobre a carta? Aquela carta que não é mais a carta do imaginário de vocês, a carta pessoal, mas a carta que ao longo do tempo assumiu outras funções sociais. Nós vimos a carta aberta e hoje nós vamos ver mais duas modalidades de carta, a carta do leitor e a carta ao leitor. Pensando nisso, nós trabalharemos, como vocês sabem, que o texto argumentativo trabalha com a polêmica, a vacina. Estamos num momento de disputa pela vacina, um momento de corrida para descobrir uma vacina que seja eficaz contra o coronavírus, o Covid-19. A partir dessa polêmica, surge uma cadeia discursiva do texto. A gente tem aqui, primeiro, uma notícia, que aí eu vou trabalhar com a cadeia discursiva a partir da polêmica da Folha de São Paulo. Então, a gente tem uma notícia em que o judiciário tentou intervir e colocar como obrigatória a vacina para toda a população brasileira. Dali surge o comentário do leitor sobre a notícia, que é a carta de leitor, um leitor que envia para o jornal. A partir disso, também temos artigos de opinião que vocês já estudaram, que também vem da polêmica. E, por fim, o editorial com o nome Vacina Consciência. É preciso que a gente compreenda que essa cadeia de texto, ela surge a partir de uma polêmica. E essa polêmica tem mais de um posicionamento. Existem aqueles que são a favor da vacina obrigatória para todos, e a gente está vivendo um momento de polarização, onde tem aqueles que acreditam que não se deve ser obrigatória. Então, a partir desses diversos posicionamentos, surgem os diversos textos. Então, você tem a carta do leitor, você tem o editorial, você tem notícias, você tem charges que eu não trouxe aqui, mas que também surgem a partir desse embate, de opiniões que estamos vivendo. E aí, para poder discutir um pouquinho, para que vocês compreendam qual é a função, como funciona a vacina, já que toda a nossa aula sobre carta do leitor e carta ao leitor vai ser sobre o tema vacina, eu convidei o professor especialista, o professor de biologia da Escola Palmira de Souza, para trazer para vocês como funciona a vacina. O professor Huasca vai explicar tecnicamente como é que funciona a vacina no corpo. Bom dia a todos, meu nome é Huasca Bezerra, eu sou professor de Biologia da Escola Municipal Palmira de Souza. Estou aqui a pedido da professora Poliana, que me pediu para falar um pouco a respeito de imunização, tá? Ou seja, de vacinas. A vacinação, a vacina é um processo pelo qual o nosso organismo pode adquirir imunidade, tá certo? A imunidade ela pode ser adquirida de duas formas, de maneira natural, ou de maneira artificial, também chamada de imunização passiva, tá? Essa imunização obtida de maneira natural, que é a imunização ativa, seria quando nós temos contato com o patógeno que vai desencadear a doença e quando o nosso organismo consegue reconhecer esse patógeno e responder a ele por meio de resposta celular, ou seja, de células que consigam combater diretamente o patógeno, ou
por meio de produção de anticorpos, que nós dizemos que seria uma resposta humoral. Tá? De qualquer maneira, como o nosso organismo entrou em contato com o organismo, e esse contato ocorreu de maneira natural, e inclusive nós fomos infectados pelo mesmo, nós dizemos que nós passamos a desenvolver uma imunidade adquirida, porque nós não tínhamos antes, e de forma passiva, porque ativa, porque a partir dali nós passamos a ter a capacidade de produzir anticorpos contra esse micro-organismo, ou vírus. Tá? Essa imunidade ativa, ou seja, a capacidade de produzir anticorpos, também pode ser adquirida de maneira artificial. Como assim? Quando você entra em contato com um micro-organismo atenuado ou praticamente morto, ou nós entramos em contato com parte desse organismo, que nós podemos chamar de epítopo, que por meio de estudos se entende que a partir desse epítopo o nosso organismo vai ser capaz de reconhecer e desenvolver toda uma resposta humoral, ou seja, desenvolver capacidade de produzir anticorpos contra esse micro-organismo. Tá? Uma forma de nós termos ou desenvolvermos essa imunidade ativa, o meio artificial, é através da vacinação. Vou falar aqui de maneira rápida. Por exemplo, estão sendo desenvolvidas várias vacinas contra o Covid-19. Por exemplo, a Universidade de Oxford está desenvolvendo uma vacina por meio de um adenovírus que transporta um material genético que, assim que entrar em contato com o organismo do hospedeiro, no caso do ser humano, o ser humano vai passar a produzir um epítopo, na verdade uma proteína, uma espícula, que vai fazer com que o nosso organismo entenda como se o Covid estivesse presente no nosso organismo, e a partir daí vai produzir anticorpos para tentar combatê-lo. A vacina chinesa, por exemplo, seria para colocar o nosso organismo em contato com o vírus atenuado, ou seja, o vírus inativado, que não é capaz de desencadear a doença, mas a partir do contato com esse vírus inativado, o nosso organismo vai gerar a resposta como se ele estivesse funcionando normalmente e vai passar a produzir anticorpos. Ok? Espero que eu possa ter colaborado, foi só uma colaboração rápida, e obrigado pela atenção de todos. Obrigada, professor Wasca, pela sua contribuição. É interessante que a gente compreenda esse posicionamento técnico com a informação do funcionamento da vacina, porque a partir de agora a gente vai trabalhar textos argumentativos. Então você tem um posicionamento de pessoas que não são da área técnica e, de certa forma, vão se posicionar sobre um tema que se informaram. Mas a informação de como funciona, de qual a importância da vacina, foi colocada aqui pelo professor Wasca. Eu escolhi trazer a fala do professor para que vocês, a partir da informação que foi dada, compreendam e também construam o posicionamento de vocês sobre o tema, porque lá no final eu tenho um desafio de produção textual para vocês. E aí, como eu venho trabalhando aqui, a gente sabe que essa polêmica ela gera uma cadeia discursiva. E os dois gêneros que nós vamos trabalhar têm uma relação muito próxima e é um texto do suporte textual jornalístico do jornal ou da revista, seja ele televisivo ou seja ele impresso, em que eu tenho aí essa relação do leitor, jornal, jornal-leitor. Como assim, professora? Aquele texto que é escrito do jornal para o leitor, eu tenho aí a carta ao leitor, ao editorial. E aquele texto em que eu tenho a opinião do leitor escrita e enviada para o jornal é a carta de leitor. Os dois gêneros textuais têm a intenção de servir como um termômetro. O jornal escreve para conseguir ali mais pessoas, mais adesão para o seu jornal. A carta do leitor é a opinião para saber como é que está o envolvimento, a adesão ou não desse leitor junto ao jornal. Há duas aí imagens contrapostas em que uma são vários jornais sobrepostos, jornais impressos, e do outro
um homem branco, uma sombra branca de um homem com cabelo preto, segurando um jornal representando o leitor. E duas setas em que mostram essa relação do leitor e o jornal e o leitor. Nós vamos começar estudando a carta de leitor ou carta do leitor, que no processo que nós vimos é aquela carta, é o texto que é escrito do leitor para o jornal. Trata-se de um gênero discursivo inserido no contexto jornalístico e surge a partir de uma resposta a uma matéria do jornal. O leitor vai lá, certo? Lê a reportagem, lê a notícia, gostei, não gostei. E aí eu escrevo comentando o que foi dito. É interessante que esse gênero, ele também está sendo substituído por aqueles comentários, né, que podem ser colocados nas páginas dos jornais online. Então é interessante que a gente perceba que, de certa forma, se mantém ali a mesma intenção discursiva. Possibilita a interação dos leitores com o veículo de comunicação. Se, por exemplo, eles estão recebendo o jornal ou a revista, está recebendo muitas críticas dos seus leitores, significa que é preciso mudar esse editorial, é preciso mudar as escolhas de notícias que estão sendo veiculadas para conseguir a adesão de seus leitores. Porque lembre que também é uma relação de produto e consumo, certo? Se os leitores eles não são, de certa forma, seduzidos a ler aquele texto, né? Eles vão acabar se afastando e a gente perde ali o cliente, certo? O consumidor do produto. Por isso que precisa ter esse termômetro. Possui finalidade diversa, entre elas interagir com um artigo ou uma reportagem anteriormente publicados. Pode ser elogiando, pode ser criticando. Então, o leitor escreve para o jornal sobre algo que leu. E por isso, normalmente, ele é responsivo. Então, ele retoma durante sua fala, durante sua produção, aquilo que ele está discutindo. Sofre alterações da redação editor para ser publicado. Isso aqui é importante. Normalmente, e aí os teóricos, eles já sempre discutem isso, que a carta do leitor, quando a gente vai lá no site, manda a carta do leitor comentando uma reportagem que foi colocada, ela chega no modelo de carta, que aí nós vamos lembrar da aula da semana 2. Vem com vocativo, vem com data, vem com assinatura, despedida, só que existem questões da redação que levam à adaptação e modificação do texto. O texto, quando ele é enviado pelo leitor, para caber dentro do espaço de publicação ou mesmo de interesses do jornal, eles podem passar por reformulações. Primeiro, eles são retiradas algumas informações que o próprio suporte já dá, como data, local, e deixa apenas o nome e a localização. A interlocução, ela também é modificada por essa redação. Então, normalmente, o texto, né, que é enviado pelo leitor, que é a carta do leitor, acaba passando por um acabamento para atender aos interesses do jornal. Por isso que, normalmente, eles são bem curtos, né? E a gente olha e fala assim, isso não é uma carta não, mas é uma carta porque tem a intenção de responder, né, a partir de uma opinião e da argumentação a algo que foi dito. Então ali você tem sim uma carta, só que é uma carta que passa por modificações. É predominantemente argumentativo, pois apresenta o ponto de vista dos leitores sobre as matérias lidas. Lembra que nós estudamos lá na semana 2 a questão da carta pessoal? A carta pessoal, ela é predominante dissertativa, né, expositiva, na verdade, expositiva e narrativa. Já as cartas, né, argumentativas, como a carta do leitor, a carta aberta que nós estudamos lá e a carta ao leitor que nós estamos estudando hoje, são predominantemente argumentativos porque defendem um ponto de vista em relação a uma polêmica. Então, o leitor, ele vai se posicionar em relação ao que foi publicado. E é interessante que a carta do leitor também é colocada em seções específicas. Cada jornal, cada revista
coloca ali um nome para a seção. Normalmente é na seção de opinião, mas tem uma subdivisão aí nessa seção, que vai depender do nome do jornal. Aqui eu tenho o primeiro jornal, que é o jornal 0 Hora, e tem assim, HZH, né? Leitor. E ali era onde eram publicadas as cartas enviadas pelos leitores. Agora, lembrem-se, as cartas do leitor, elas não são publicadas na íntegra, elas passam por modificação. Aqui eu tenho o Fórum de Leitores, que já é de um outro jornal, que é um outro nome que dá a seção onde eu vou encontrar as cartas enviadas pelos leitores. Um outro nome é Painel do Leitor, que é a forma como a Folha de São Paulo escolhe, né, para dar nome à seção onde iremos encontrar as cartas que são enviadas pelos leitores. E aqui o último, que é o da Veja, que diz assim, leitor, e ali coloca todos os textos que são enviados pelos, nem todos, porque passa por uma seleção de interesse da revista, né, de modificação, muitas vezes só se mantém a compreensão do que foi enviado, mas passa por modificações. Nós vamos ver agora as características da carta ao leitor, que também é o editorial. Lembra daquele percurso que eu fiz? A carta do leitor é o leitor enviando para o jornal ou para a revista. A carta ao leitor é o jornal ou revista enviando para o leitor. É uma forma de prestar contas e de se posicionar sobre as polêmicas do momento. É a intenção de dizer o seguinte, nós temos determinada ideologia e aí a gente se posiciona em relação à ideologia. E vem a grande diferença, o editorial se parece muito na sua estrutura, essa carta ao leitor se parece muito com o artigo de opinião. E qual é a diferença, professora? O artigo de opinião é a opinião de uma pessoa. Aquele sujeito, o autor, ele se responsabiliza por aquele dizer. Já no editorial, carta ao leitor é a opinião da empresa, certo? Do jornal, não de uma pessoa física. Pode ser até que o editor não seja a favor, mas se a entidade, a empresa tenha determinado posicionamento, ele vai ter que escrever essa produção ali, determinando o posicionamento sobre polêmicas. E aí eu acho interessante que, como a gente vai analisar aqui a carta do leitor e o editorial da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, ela já deixa claro que muitos dos articulistas produzem seus artigos, né, com suas opiniões que muitas vezes são contrárias ao próprio posicionamento da empresa. E aí até tem lá o slogan da Folha de São Paulo, né? Eles têm posicionamentos diversos com as vozes dos autores, dos articulistas dos artigos, mas a Folha pensa de determinada forma. Então, o que ele pensa e o que a Folha pensa. Então, a Folha tem ali determinado um posicionamento em relação às polêmicas como aborto, como legalização das drogas, e aí já deixa explícito esse posicionamento. Então, é um gênero discursivo utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, apresenta um ponto de vista do jornal sobre um tema de repercussão no momento de sua publicação. Então, quando a gente teve aquela discussão sobre o racismo nos Estados Unidos e que a gente, né, acabou discutindo aqui porque também é algo vivido no cenário nacional, as revistas precisaram se posicionar porque mobiliza e mostra que o jornal, a revista, se preocupa com essas questões sociais. E aí, de certa forma, isso faz com que atenda aos interesses de seu público, porque o editorial vai ter que mobilizar esse sujeito, que na verdade também é consumidor, esse leitor, para poder construir, de certa forma, ampliar suas publicações. É função do editorialista passar aos leitores a visão do jornal, que, como dito anteriormente, vai depender de diversos fatores, como ideologia do jornal e interesses de terceiro.
É ainda a função do editorialista se posicionar frente a temas polêmicos, aderindo ou rejeitando aos assuntos que estão em foco em âmbito local, nacional ou mesmo internacional. É um gênero discursivo argumentativo e apresenta em sua estrutura de uma forma geral. E aí vem a proximidade que ele tem com o artigo. O artigo normalmente ele é escrito em primeira pessoa, do singular ou do plural. Já o editorial, ou ele é escrito na terceira pessoa, ou ele pode ser escrito na primeira pessoa do plural. Mas sempre é preciso compreender que não é a opinião de uma pessoa, mas sim da revista, da empresa, certo? Da entidade. A finalidade do editorial é persuadir o leitor a aderir à posição defendida pelo jornal, levar instituições públicas ou privadas a agirem de acordo com os interesses coletivos ou do próprio jornal. O que a gente precisa resumir aqui nesse momento? A carta do leitor, carta de leitor, é o leitor enviando para a revista. E a carta ao leitor, o editorial, é uma prestação de contas da revista, da entidade, em relação às polêmicas, mas que apresenta a opinião da entidade e não de uma pessoa física, o que vai se modificar em relação ao artigo de opinião. E uma outra questão, os processos seletivos buscam muito trabalhar os textos argumentativos, então é comum ter editorial para vocês analisarem, carta do leitor para vocês analisarem, ou mesmo produzirem esses gêneros. Aqui eu trouxe como o editorial ele pode se apresentar. Aqui no Globo tem um nome editorial. Na Super Interessante, que tem um cunho mais de publicação de ciência, dá o nome de carta ao leitor. E tem sempre o editor-chefe, que é o Alexandre, que ele vai se posicionar e trazer informações sobre os temas mais polêmicos. E é interessante que normalmente não é comum nos jornais televisivos, nas revistas televisivas, que alguns se constituem, se colocam como revistas, não é comum ter editorial. Mas este ano, durante o Jornal Nacional, o jornal fez um editorial em relação ao combate ao coronavírus, né? E era a opinião do jornal, da edição, de toda a edição do jornal, sobre como estava sendo tratado o combate ao coronavírus, e foi denominado de negligente. Lembre que essa é comum demarcar muito bem esse posicionamento, que é o que nós vamos ver nos exemplares. Meninos, não tem como a gente estar conhecendo os dois gêneros, que é a carta do leitor e o editorial, e não trabalhar com vocês exemplos reais, exemplos do mundo da vida. E como eu havia falado para vocês, nós vamos trabalhar a cadeia discursiva construída pelo jornal Folha de São Paulo. Lembram-se que eu disse a vocês que tinha a notícia sobre o judiciário intervir na obrigatoriedade da vacina? Depois de uma declaração do presidente sobre não ser obrigatória a vacinação no Brasil. E isso gerou um atrito de opiniões. Aqui na carta do leitor, que aí visualmente a gente já começa a observar alguns aspectos de elemento da carta. Por exemplo, apesar de não ter data e local no próprio texto, a gente tem fora do texto, porque o próprio suporte, que é o jornal, já dá a data. E aí você tem a assinatura, o nome dele, que é o Matheus Veloso, e é de Santo André, São Paulo. Professora, vocês perguntam, professora, manda o texto do jeito que está, não tem nenhum errinho de português, professora. Não tem. O que acontece, meninos? Os textos, as cartas dos leitores passam por uma edição e por uma revisão. Não são publicadas assim que são enviadas. Então, precisa adaptar ao tamanho que tem ali no jornal. Ele passa por uma revisão dos aspectos linguísticos, também em relação ao seu formato. Então, aqui você já tem um texto revisado, certo? E aí, nós vamos ler aqui para vocês compreenderem como é construído
o corpo do texto. Tem aí vacina, a população ávida espera pela chegada de uma vacina eficaz que possa trazer, na medida do possível, a normalidade adaptada a toda a população. E aí traz entre parênteses, que é comum na carta, retomando qual é a matéria, qual é a reportagem, qual é o artigo, qual é o editorial que está sendo discutido. Nesse caso, o Matheus Veloso, ele responde a uma notícia da Folha de São Paulo, que é: Fux diz ser necessário que o judiciário decida sobre vacinação contra a Covid. E aí tem aí, né, que era na seção saúde, publicada dia 24/10. A carta do leitor é uma resposta, e aí a gente vai discutir qual é o posicionamento adotado pelo Matheus Veloso. Nesse viés, esses excessos tomados entre os poderes produzem impacto no que deveria ser de responsabilidade da saúde e ter respaldo em critérios técnicos dos órgãos farmacêuticos. Consequentemente, as polarizações no meio civil aumentam e, além da angústia do momento vivenciado, a mesma população tem de lidar com fatos como esse. O Matheus Veloso, e aí a gente vai trabalhar a carta argumentativa aqui, traz um posicionamento seguinte, de que é preciso que a população e aí o judiciário não intervenha nessas questões de saúde pública. Isso deveria ser de responsabilidade do lado técnico, né? Que aí ele coloca aí de responsabilidade da saúde. Então, o posicionamento do Matheus, ele é muito claro e ele traz informações para comprovar esse posicionamento. A carta do leitor é uma resposta demarcando o posicionamento desse leitor em relação a uma publicação do jornal. Então, aqui a gente tem um exemplar muito bacana, que eu circulei qual é a matéria, né? Qual é a notícia que ele responde, para que vocês tenham visível como é construída essa carta do leitor. O segundo texto é um exemplar do editorial. Lembra que nós estamos aí vendo a comparação nessa cadeia. Surge a notícia sobre a intervenção do judiciário em relação à obrigatoriedade da vacina. A partir dali vem artigo, vem charge, vem a carta do leitor e aí o jornal Folha de São Paulo precisa se posicionar em relação a essa polêmica. E aí, qual a opinião da Folha de São Paulo? É interessante que a gente coloque aqui que o que vai ser discutido nesse texto é a opinião do jornal, certo? Da entidade, porque é esse o papel do editorial. E quando um jornal ou uma revista se posiciona, ali há uma ideologia, um respaldo a partir de toda a linha editorial e tudo aquilo que ele vem defendendo. E aí tem como tema, né, o editorial da Folha de São Paulo, e é o que a Folha pensa, percebam que é o posicionamento da Folha, tem vacina com ciência. A polêmica aconteceu no mês passado, de outubro, né, em outubro, e aí esse editorial foi publicado dia 27 de outubro de 2020. O texto começa com a introdução do seguinte: o comportamento de Jair Bolsonaro na pandemia desviou-se em tudo do que se exige de um líder. Minimizou a ameaça da Covid-19, sabotou o distanciamento social, propagandeou falsas curas, manietou o Ministério da Saúde e agora precipita e politiza um debate sobre a obrigatoriedade da vacina. Bolsonaro negligencia dever básico em matéria de saúde pública, a precaução. Não há ainda vacina com níveis de segurança e eficácia conhecidos, informação imprescindível para desenhar qualquer plano de imunização, mas o presidente palpita numa discussão que deveria ser fundada na ciência. O mandatário, que já desautorizou 3 ministros da saúde em plena epidemia, não se peja de buscar dividendo políticos onde não devia. Criou-se com isso uma polarização descabida e falaciosa do tema, como se estivesse em pauta uma posição entre liberdade pessoal e opressão estatal. Aqui é o texto inicial, que é o editorial da Folha de São Paulo, respondendo a toda a polêmica. E aí eu vou demarcar para vocês. Aqui você tem a opinião da Folha de São Paulo. E eu trouxe aqui algumas palavras para a gente observar que o texto
quer demarcar, e até eu demarcar um posicionamento de maneira bem fervorosa contra o presidente. Lembre-se que o texto argumentativo, ele tem que ter esse ponto de vista explícito e a construção da argumentação, os motivos que levam a esse posicionamento. A gente sempre discute com os nossos alunos. Para colocar uma opinião, eu não preciso dizer que eu acho tal coisa. Na minha opinião, tal coisa. Percebam que as escolhas das palavras que é feita pelo jornal, pelo editor-chefe do editorial, que na verdade não representa a opinião da pessoa física, mas do jornal Folha de São Paulo, são escolhas de palavras que demarcam um posicionamento contrário ao presidente, como sabotou, falsas curas, negligencia, descabida, falaciosa, e isso permanece durante todo o texto. Continuando na construção da argumentação desse editorial. Declarar a obrigatoriedade de imunização não está apenas prevista em legislação sancionada pelo próprio Bolsonaro. Justifica-se igualmente pelo princípio de que o indivíduo não tem o direito de ameaçar a vida do outro. Trata-se da fixação de regras para promover o bem-estar coletivo. O bom senso da população já assimilou, por exemplo, normas que proíbem o fumo em recintos públicos. Ninguém em sã consciência questiona cintos de segurança que tornam acidentes veiculares menos graves e acarretam economia de recursos do SUS. Quanto a vacinas, não há novidade. Já existem no país as obrigatórias para crianças e adolescentes, estando os pais sujeitos a sanções em caso de descumprimento. A escolha por esse texto se dá por ser um texto que tem essa opinião de maneira muito clara. E até os argumentos, eu não sei se vocês percebem, mas todo o tempo retoma as polêmicas envolvendo aquele que eles estão criticando. Claro que a temática central é a vacina, mas é a polêmica da vacina e a obrigatoriedade ou não do uso da vacina. Aí aqui, a gente no primeiro parágrafo dessa parte tem um argumento de autoridade ao citar a lei, né, que já foi sancionada pelo próprio presidente. O argumento de exemplificação quando traz outras questões que são proibidas e que não são questionadas. Estamos nos encaminhando para a análise da última parte do editorial, né, que tem por intenção demarcar o posicionamento da Folha em relação à obrigatoriedade ou não da vacinação e se colocar contrárias medidas que o presidente tem tomado em relação à vacinação. Faltam até aqui elementos para definir se a futura prevenção contra a Covid-19 precisará ser obrigatória ou não. Caso um dos imunizantes em teste se mostre 100% eficaz, uma raridade, todos que o aceitassem estariam protegidos dos trânsfugas, que por desconhecimento ou obtusidade ideológica se recusassem a receber. Não parece o caso, porém. Há também indícios de que anticorpos contra o coronavírus decaem com o tempo, o que talvez demande doses de reforços ou mesmo campanhas periódicas de vacinação. O Estado dispõe de meios para fazê-la valer, de campanhas de esclarecimento para setores específicos a incentivos inteligentes, como condicionar o uso dos serviços públicos e o retorno às escolas a provas de imunização. Trata-se de responsabilidade básica, que nenhum governante pode ignorar. Foi um texto publicado na Folha de São Paulo no mês de outubro. E aqui a gente precisa demarcar, né, esse primeiro parágrafo que foi lido por mim agora nesse momento, tem um argumento de causa e consequência, né? Caso um dos imunizantes em teste se mostre 100% eficaz, o que a Folha de São Paulo parece não acreditar, porque coloca o comentário, uma raridade, todos que o aceitassem estariam protegidos dos trânsfugas, palavra difícil, hein, minha gente? E aí, prestem atenção, nesse momento ainda há o argumento e no final a proposta. Se você for observar, parece muito com o artigo de opinião, mas o que se modifica? Porque ele é predominantemente informal. Você percebe, né? Informal no sentido de que você tem o uso da terceira pessoa. Você não tem o uso de pessoalidade, de primeira pessoa, que é o que acontece com o artigo,
certo? E todo tempo há marcas, escolhas lexicais que levam ao posicionamento da Folha de criticar o governo atual em relação a não obrigar a vacinação, critica as medidas de combate ao coronavírus e fala que é necessário sim a vacinação. Esse é o ponto de vista do jornal, que é o que a gente coloca como uma mudança em relação à carta do leitor, que é uma opinião do leitor. Por isso que eu tenho aqui uma proposta de produção para vocês. Então vamos agora à produção textual que eu tanto falei no início da aula. Hoje vocês têm uma proposta de escrita, nós elaboramos aqui uma proposta de redação para vocês aos moldes do IFRN, para que vocês façam em casa esse texto, atendendo aos critérios de escrita do gênero carta do leitor. E aí, como é que vai funcionar, professora? Vai chegar até a escola, vocês não vão pegar o material impresso nas escolas, ou até mesmo digitalmente, a proposta de escrita com todas essas informações que eu estou passando aqui. Que aí eu vou explicar para vocês o que vocês vão precisar fazer. Vocês vão dar o retorno para o professor, vão elaborar essa produção, enviar para o professor, para que o professor dê o feedback para vocês. Só que aí, a gente, para produzir esse texto, vai criar uma situação, uma simulação da situação real de comunicação e de escrita de uma carta do leitor. Quem é que lembra como e quando, em que situação é que eu escrevo uma carta do leitor? Eu escrevo uma carta do leitor para responder, para comentar uma publicação do jornal ou da revista. E é isso que nós vamos fazer hoje. Como assim, professora? Nós não lemos aí o editorial da Folha de São Paulo, que traz claramente um posicionamento contrário ao atual presidente. E também parece ser ali, não demarca bem o posicionamento a favor da vacina, né? E critica a forma como o presidente tem abordado a questão da vacina. Então, diante da leitura do que vocês leram do editorial, vocês vão escrever uma carta do leitor, como se fossem leitores assíduos do jornal, se posicionando ou contra ou a favor ao que está sendo colocado pela Folha de São Paulo. Então, aqui vai a proposta, como vocês vão receber aí na escola. O Brasil já ultrapassou mais de 160 mil mortes por Covid-19. Enquanto isso, há uma corrida mundial pela vacina para conter os casos de contaminação. No Brasil, surge uma polarização em relação à obrigatoriedade da vacina. Diante dessa polêmica, o jornal Folha de São Paulo, em 27 de outubro, escreve o editorial Vacina Consciência, que foi o que nós acabamos de ler. Você, como leitor assíduo do jornal e informado acerca dos acontecimentos de seu país, deve escrever uma carta do leitor se posicionando, pode ser contra ou a favor, sobre a opinião assumida pela Folha de São Paulo na sua publicação. E o que vocês vão precisar fazer nesse texto? Quais são as orientações? Primeiro, é preciso produzir o texto como foi solicitado, o gênero solicitado, que é a carta do leitor. É preciso utilizar uma linguagem formal e adequada à situação comunicativa. Vocês vão escrever para um jornal ou uma revista, então demanda ali uma linguagem que atenda à norma padrão. Precisa abordar o tema. É para vocês responderem se posicionando ao editorial da Folha de São Paulo. Então, qual é o tema que está sendo discutido? O que é que vocês podem trazer para abordar na argumentação de vocês? Mas claro que primeiro vocês precisam se posicionar. Se vocês compactuam com o posicionamento da Folha de São Paulo ou que são contrários. Uso adequado de elementos coesivos responsáveis pelo processo de referenciação, progressão, coesão e coerências textuais. Presença de marcas características do gênero textual solicitado. Lembra que precisa assinar, precisa dizer a data, né? Apesar de que a gente sabe que o editorial passa numa situação de um processo seletivo, eu preciso colocar esses elementos que fazem parte da composição da carta. E a presença de uma proposta de solução para o problema que se pauta em uma postura cidadã. E vocês vão assinar a carta com Corona da Silva.
né? Que normalmente o IFRN pede para que você assine com um pseudônimo, com um nome falso. E aí, nesse caso, vocês vão colocar Corona da Silva. Se for num processo seletivo, você assinar com seu próprio nome lá, estiver lá explicitamente que você não deve assinar, pode ser que sua redação chegue a ser anulada. Então, é preciso ler a proposta e se atentar a essas informações que são colocadas. Não deixem de produzir o texto, vocês vão gostar de se informar, de se posicionar e participar dessa simulação de escrita real, que é a carta do leitor. Espero que tenham gostado da nossa aula. Encerramos por aqui, cheiro grande e até a próxima aula.